Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Bom pessoal, hoje a gente vai fazer aqui uma análise bem direta ao ponto, tá? Dizendo o que eu acredito que pode acontecer aí, o que eu tô enxergando atualmente no mercado, né? Peço que você já deixe o likezão aí, não esquece, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você ficar por dentro de tudo que eu posto aqui pra vocês, tá? Vai ser bem direto ao ponto mesmo, vamos ser bem breves aqui, tá? Por quê? Conforme eu já vinha dizendo, eu acreditava que nosso querido Bitcoin romperia, né? Esse antigo suporte que se tornou aqui uma resistência, né? E é justamente o que está acontecendo nesse momento. Estamos confirmando aqui esse rompimento. Rompeu, voltou aqui exatamente na linha que eu deixei traçada aqui pra gente de base, né? Usou aqui, testou essa região, ok? E voltou acelerando, tá? Confirmando esse rompimento, né? No candle de ontem a gente fechou acima da máxima do dia anterior e hoje a gente já está acima da máxima do dia anterior, o candle de ontem, tá? E fechando assim, né? Um sinal bem bullish e confirma o nosso OCOI, né? E leva nossos alvos para a faixa aqui de 116 mil dólares, tá? Então, no meu entendimento, né? Com essa confirmação desse rompimento, eu acredito sim que a gente pode vir testar essa região, tá? Vir testar os 116 mil dólares, que é onde vai estar uma resistência mais forte para o Bitcoin, tá? Que é justamente aqui, ó, essa região aqui de congestão, esse suporte fortíssimo que se consolidou aqui, que aqui já testou como uma resistência, tá? E eu acredito que aqui vamos fazer de resistência de novo antes de tombar. Essa é a minha leitura e a minha visão. Eu acredito que a gente vai possivelmente tocar nessa região, tá? E depois tombar. Show de bola? Essa é a minha leitura por aqui para o BTC, ok? Se a gente olhar o mapa de calor, a gente vê que ainda tem uma concentração de liquidez aqui, tá? Tem uma liquidez a ser buscada aqui, a ser capturada nessa região. Mas como eu já vinha dizendo, quando a gente acelerasse e viesse testar essas regiões, ia ter um grande acúmulo de liquidez abaixo. Ou seja, quando a gente fizesse aqui essa captura aqui de short squeeze, né, ia se abrir muito long com stops nessa região e possivelmente a gente pode ver um long squeeze posterior, porque estamos em um mercado aqui, né, com Bitcoin já em uma tendência de baixa, porém aquela baixa com lateralidade, onde ele cai, né, ele passa um tempo caindo devagar, depois ele entrega uma falsa alta para depois voltar a cair. É exatamente isso a minha leitura e é isso que eu venho falando desde aqui, tá? Desde esse ponto aqui que eu venho alertando sobre isso, tá? E é justamente o que está acontecendo até o momento, tá? A gente tem que ficar alerta quando tocarmos nessa resistência, o que vai acontecer, né, com o nosso querido Bitcoin. Se ele vai realmente fraquejar e vou retornar abaixo, né? Ou se ele pode romper, porque se ele fizer um rompimento e um rompimento confirmado, isso pode instigar acelerações para testar outros topos, tá? Eu não acredito muito nessa tese, mas a gente tem que estar sim olhando para ela, ok? Mas já estamos sim em tendência de baixa no Bitcoin, né? No gráfico diário, tá? E é por isso que eu acredito que aqui ele vai sofrer essa resistência. Se a gente reduz o tempo gráfico, né? O que a gente já consegue visualizar aqui, né? Após esse rompimento aqui, fez um rompimento bonito, a gente já vê as velas começando a ficar menores, tá? Indicando que aqui sim já está enfrentando uma certa resistência para o preço continuar subindo, ok? Por mais que a gente rompeu a resistência, a gente já vê candles menores, tá? Isso aqui já ativa o meu alerta, tá? Para ser bem sincero e claro a vocês, ok? Então, Bitcoin, minha visão é essa, a gente já está próximo aqui, né, da sobrecompra, talvez a gente ainda toque aqui, né, na região de 70, 72 pontos, né, confluindo exatamente com esse ponto aqui de 116, para depois a gente ver aí posteriormente uma correção. Então, Bitcoin, minha leitura é essa, tá? Vamos só dar uma passada rápida aqui no Ethereum. Ethereum segue lateral, não andou muito, tá? Eu espero que ele sim faça aquele movimento, né? Talvez quando o Bitcoin parar de subir aqui e dar uma lateralizada, talvez ele possa subir, né? Depois que o Bitcoin der uma lateralizada, esse dinheiro possa fluir para o Ethereum e vir fazer, né, essa movimentação de short squeeze aqui acima, tá? E isso para mim, pessoal, abriria, né, uma janela de altas aqui para algumas altcoins específicas, tá? Se a gente observar aqui, ó, nossa AVE já está em região de Golden Zone de Fibonacci, tá?
Cara, só pra ficar bem sincero aqui, isso não é indicação nem de compra nem de venda, tá? É só a minha visão, né? E se eu tô passando é porque eu estou buscando aqui algumas posições nesses ativos, tá? Então a gente vê aqui AVE em Golden Zone de Fibo, tá? Tá numa região boa, beleza? E se o Ethereum fizer essa aceleração, AVE pode puxar também. Pendle já acelerou e já está testando a região 0,3 de Fibo, mas ela veio aqui na região da Golden Zone, né, próximo do 0,6 aqui, e eu trouxe vídeo, avisei, alertei sobre isso, né, fiz as minhas posições, tá? E agora estou segurando para ver até onde isso aqui vai, né? A posição que eu estou segurando agora está em spot, tá? Vamos ver, ENA já está muito esticada ao meu ver, Hype também, e a XRP para mim já deu uma andada, tocamos na região 0,5 de Fibo e voltamos a acelerar. Tá? Então qualquer leve pullback que a gente vê aqui, né, em XRP, Pendle e AVE nesse momento para mim é oportunidade de compra, tá? ENA precisaria vir buscar essas regiões mais abaixo para mim entender como um gatilho de compra, tá? E Hype também, tá muito esticado na minha opinião. Então eu já adequo aqui, né? Subo a minha XRP para cá e essas são as 3 moedas, as 3 criptos que eu tô de olho, tá? E que eu já tenho posições que eu capturei aí, né? Nos fundos, na correção do BTC, tá bom? E é elas que eu seguirei acompanhando, tá? E esperando aí a movimentação para me entregar algum lucro, tá? Agora vamos falar aqui um pouquinho só da dominância, né? Por que eu estou falando de altcoins e tal, né? Tentando aqui explorar como que eu estou me posicionando nas altcoins, né? Por que eu estou com essa visão? Porque para mim, pessoal, a gente já está tentando fazer aqui um pivô de baixa semanal abaixo da nuvem na dominância do Bitcoin, tá? Então a gente vê aqui, começou essa recuperação, né? Talvez ela ainda possa subir mais, conforme eu já falei, né? Caso venha uma queda, tá? Mas ao mesmo tempo pode ser que isso aqui já tombe. Então eu tenho que estar posicionado, preparado para esse cenário, tá? Claro que a gente tem que fazer uma relação, né, de exposição e caixa, tem que ter sim os dois, porque se o Bitcoin trouxer aquela queda mais forte que a gente já vem falando, né, trazer aquele flash crash que leva o medo extremo para o mercado, né, a gente tem que ter caixa para estar aportando, porque isso vai ser uma grande oportunidade para quem tem caixa, tá? E caso a dominância já tombe, eu preciso estar posicionado para me surfar nas altcoins, entenderam? Eu tenho que estar preparado para todos os cenários no mercado. O mercado funciona assim, tá, pessoal? E tá certo que quando chegou no topo, eu falei que eu estava vendendo tudo e eu realmente estava, mas é porque para mim estava tudo muito esticado. Mas a partir do momento em que eu começo a enxergar a oportunidade de gatilho gráfico, de Fibonacci, tá? De teste de suporte, eu tenho que fazer a minha exposição para me preparar para o cenário de alta, tá? E eu também estou preparado para caso venha uma queda repentina no mercado aí, tá? E é isso aí, senhores. Esse é o meu operacional, isso é o que eu estou fazendo, tá? Como eu disse, não é dica de investimento. Eu estou passando aqui a minha análise e a minha visão. E o que eu digo a vocês? Pegue a minha análise, pegue a análise de outros analistas que vocês confiam, tá? Vocês confluem essas análises, pega a sua opinião, né? E com base nisso você embasa e cria o seu próprio operacional. Você tem que ter o seu próprio operacional, porque é o seu dinheiro que está em jogo no mercado, tá? Então é isso, senhores. Eu peço que você deixe o like aqui nesse vídeo. Se gostou, lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho. E é isso. Muito obrigado por esse vídeo e até a próxima.